Fala pessoal, retomando as nossas aulas de filosofia, hoje nós vamos falar do segundo capítulo, Decidir sobre Ideias, que faz parte do material do segundo bimestre. Tá? Então, decidir sobre ideias. Teoricamente a gente está falando nisso, né? Será que é uma ideia que nós precisamos decidir constantemente? É uma coisa que não faz parte do nosso dia a dia? Será que é algo que é comum ou é algo que é incomum? Provavelmente, quando nós falamos de decisão, talvez seja uma das coisas mais difíceis que nós podemos fazer, principalmente pelo fato de termos muitas opções em determinados momentos ou situações. E quando se trata de ideias, de pensamento, de atitudes que nós temos que tomar, isso causa no adolescente e em qualquer adulto também, muitas vezes, uma insegurança, tá? Principalmente se nós começarmos a questionar o seguinte: você pensa por si mesmo? Será que nós pensamos por nós mesmos ou nós somos influenciados por pessoas, por meios de comunicação ou entre outras situações, tá? Então, nesse momento, eu convido vocês a filosofar sobre os pensamentos, começando a refletir sobre essa pergunta: se você acredita que pensa por si mesmo. Talvez considerarmos o pensamento como uma ideia de liberdade, ao questionarmos se nós pensamos por nós mesmos, nós podemos chegar à ideia do seguinte: que eu não sou livre pelo simples fato de não pensar por mim mesmo. Ou, teoricamente, eu continuo preso só pela maneira que eu reproduzo as ideias e os pensamentos das outras pessoas. Talvez tudo isso pode parecer um pouco absurdo de cogitar, até porque, estando na nossa mente, esses pensamentos, como eu posso dizer que eles não me pertencem, né? Será que é possível que realmente eu tenha recebido eles de outra pessoa? Ou tudo aquilo que o professor está falando agora é uma grande confusão, simplesmente para que nós pensemos o seguinte: ele está querendo dizer que todos nós somos influenciados pelas pessoas e nós não temos pensamentos próprios. Né? Então, aí no slide, vocês veem uma série de perguntas que questionam determinados momentos da nossa existência, que provavelmente alguns de vocês já passaram. Como, por exemplo, já pensei nisso antes? O que me fez ter esse pensamento? Já ouvi outra pessoa expressar o mesmo pensamento, ou outro muito semelhante a ele? Ou esse pensamento tem alguma relação com a ideia que recebi de outra pessoa? Então, para que a gente reflita um pouco sobre isso, né, a gente vai para uma concepção do seguinte: expressar os nossos pensamentos e a nossa ideia. Será que é fácil colocar isso em prática? Ou talvez seja uma das tarefas mais difíceis que nós possamos ter? Afinal, tudo que eu falo, tudo que eu penso, que eu reproduzo para o outro, eu estou passível a um julgamento de alguém. Tá certo? Então, quando nós refletimos sobre a origem dos nossos pensamentos e a liberdade no pensar, somos levados a refletir do mesmo modo acerca da comunicação. Ou seja, né, quando eu penso na maneira que eu me expresso e as ideias que eu reproduzo, automaticamente está ligado à ideia de comunicação, que provavelmente você já deve ter notado que nós temos inúmeros meios de nos representarmos, de nos comunicarmos e até mesmo expor as nossas ideias, como, por exemplo, através do som, da fala, da escrita, do desenho, de uma pintura, de um gesto, de expressões faciais e até em nossas atitudes. Nos últimos tempos, todas essas ações
elas se tornaram mais fáceis de serem propagadas, principalmente pelos meios que possibilitam isso, que são os meios de comunicação, como, por exemplo, um WhatsApp, um Facebook, um Instagram, né? E uma série de outras redes digitais que nós utilizamos para reproduzir conceitos que ora são semelhantes de algumas pessoas, e aí nós somos aceitos com o nosso pensamento, ou ora são diferentes. E em alguns casos, nós somos excluídos, ou até mesmo, né, gente, nós sofremos críticas por esse pensamento diferente. Também, né, por outro lado, o fato de termos acesso a tantas formas de comunicação podem nos trazer a sensação de que somos livres para pensar e expressar aquilo que pensamos. Mas será que com tanta possibilidade de informação que nós temos, realmente nós somos livres ou nós simplesmente só reproduzimos aquilo que está na moda? Uma das coisas talvez mais interessantes é pensar que a arte é uma forma especial de comunicação. Principalmente os artistas, através das suas obras, e aí no slide vocês estão visualizando duas obras de arte, né, que tentam, a partir de duas imagens, trazer uma mensagem. Né? Então, eu tenho, num primeiro momento, uma imagem aí de uma pessoa com a cabeça fechada por zíper. Então, teoricamente, o que será que esse artista quis trazer para a gente refletir em cima desta imagem? Essa reflexão, essa pergunta, eu vou deixar, né, para vocês, e ao final da aula a gente discute um pouco sobre isso. A outra imagem é a menina do sapato, que teoricamente, nesta imagem, o artista, ao invés de representar o nariz e a boca, né, de uma maneira normal, como ele fez em todo o restante da obra, ele colocou um sapato ali na boca desta criança. É claro, gente, que essas obras de artes, elas podem provocar inúmeras interpretações e opiniões do público, fazendo a gente refletir ainda mais aquilo que despertou a atenção do artista. E quando a gente discute, quando a gente fala, nós entramos num contexto chamado de diálogo, né? Nós vimos que, teoricamente, expressar os nossos pensamentos nem sempre é algo muito aceito. E em diferentes lugares, épocas, etc., muitos indivíduos e grupos sociais responderiam negativamente a uma pergunta. Você se sente livre para pensar e expressar seus pensamentos? Será que hoje nós nos sentiríamos livres para pensar e expressar de maneira diferente do que as pessoas pensam? Provavelmente, cada um de vocês tem uma resposta para isso. Só que quando a gente fala dessas pessoas que não responderiam, né, essa pergunta, eu tenho que levar em consideração que em muitos momentos da história da humanidade, inclusive até hoje em determinadas regiões, as pessoas são proibidas de divulgar certas ideias. E muitas vezes elas correm um risco de sofrer punições ao tentar expressar a sua opinião. Nos últimos séculos, né, muitas pessoas, movimentos e instituições têm lutado para garantir a cada pessoa o direito de pensar por si mesmo. E ao pensar sobre si mesmo, né, expressar livremente os nossos pensamentos, defender liberdades e etc., tudo isso contribui para que até hoje seja preservada, gente, características fundamentais para o ser humano, como a diversidade de pensamento e principalmente a criatividade. Por outro lado,
mesmo em contextos em que essas liberdades são garantidas por lei, as pessoas podem encontrar dificuldades para dialogar sobre o que pensam por não se sentirem ouvidas e respeitadas umas pelas outras. O diálogo é um procedimento muito valorizado no âmbito da filosofia. Por quê? Porque ele trata de uma forma de comunicação por meio de uma linguagem que envolve atos como afirmar, perguntar, responder, e assim coloca diferentes ideias em movimento. Ao colocar muitas ideias em movimentos, nós estabelecemos aquilo que podemos chamar de um bom diálogo, que reúne muitas pessoas, né? E com opiniões diferentes. E quando essas pessoas conversam entre si, elas podem desenvolver uma ideia muito maior, não só sobre aquele assunto, mas às vezes sobre a pessoa, sobre outros indivíduos, e até mesmo aprende sobre outras informações que ela desconhecia, possibilitando assim, gente, que muitas pessoas tenham uma interação entre si. Por tudo isso, no decorrer do tempo, da história da humanidade e principalmente do desenvolvimento da racionalidade e da comunicação, muitos foram os filósofos que se dedicaram ao diálogo, além de refletir sobre a natureza e a importância do diálogo para o aprendizado das pessoas e principalmente para a convivência das pessoas. Um dos filósofos mais importantes que vai falar sobre isso é o filósofo Sócrates, que viveu na Grécia Antiga durante o século V a.C. Ele se tornou bastante conhecido em Atenas, sua cidade natal, pois frequentemente era visto em espaços públicos, caminhando e dialogando com as pessoas que encontrava, em especial os jovens. Sócrates acreditava que o diálogo dava às pessoas a oportunidade de trazerem suas ideias à luz. Ele as ajudava a perceber o que sabiam sobre determinado assunto, a verificar os enganos cometidos, a fim de corrigi-los, e a elaborar novas ideias em conjunto com seus interlocutores. Então, o que ele fazia? Gente, ele levava as pessoas a perceber em determinados momentos que aquilo que ela pensava talvez não estaria certo, e ajudava ela a construir, através de um caminho entre perguntas e respostas, um novo pensamento, que provavelmente se aproximava daquilo que era considerado certo no momento. Sócrates nunca deixou nada registrado sobre os seus ensinamentos, tá? Muito pelo contrário, tudo que nós sabemos de Sócrates foi passado pelo seu aluno Platão, que escreveu, né, uma série de diálogos que ele teve com Sócrates e reproduziu esses textos numa obra chamada Diálogos Platônicos. Mas o diálogo, ele pode ser aprimorado? Será que nós temos a capacidade de ampliar a nossa reflexão a respeito do diálogo, né? Observando de que maneira ele se faz presente na escola, em casa, né? Em outros ambientes que nós estamos inseridos? Ou simplesmente não, a pessoa não evolui na forma de comunicação. Ela nasce, cresce e morre se comunicando da mesma maneira. Gente, é claro que nós desenvolvemos e aprimoramos o nosso diálogo, desde que nós queiramos isso, tá? Além de poder aprimorar os nossos meios de comunicação, né, não só pelas tecnologias, mas também até pela nossa própria fala, nós podemos refletir sobre as contribuições da filosofia para a realização desse aprimoramento. O diálogo ele pode ser considerado o grande desafio para os filósofos,
pois favorece o encontro de opiniões diferentes e até mesmo contraditórias. Tá? Mesmo assim, em todas as épocas, nós vemos pessoas buscando aprimorar esse diálogo. Até porque, gente, quando a gente dialoga com os outros, nós abrimos caminhos para novos conhecimentos e até mesmo novas relações. Em todos os tempos históricos, nós vamos encontrar inúmeras pessoas que vão julgar a sua informação ou o seu pensamento como certo e vão questionar muitas vezes a nossa opinião como errada, criando aquele conflito, né, desnecessário. Mas quando nós paramos para pensar na validade dessas opiniões opostas, nós chegamos a um pensador alemão do século XIX, o filósofo George Hegel, que concluiu que tanto no mundo quanto no pensar, um determinado movimento se repetia. Para designá-lo, empregou o termo dialética. De acordo com esse filósofo, tal movimento começava com um confronto de situações ou de ideias contraditórias e levava à construção de uma síntese, ou seja, relutava em uma nova situação ou ideia com semelhanças e também com diferenças em relação às duas anteriores. O que ele quer dizer com isso? Que a partir do momento que se estabelece um diálogo, uma pessoa vai pensar a outra vai pensar B. Mas quando essas duas pessoas estão dispostas a ouvir uma a outra, elas podem aprender mais e chegar a um novo conceito, que seria a junção da ideia A e da ideia B, e criar a ideia C, o que ele vai chamar de síntese. Tá? Então, ele afirmava que tal movimento recomeçava sempre que surgia uma nova situação ou uma ideia que contrariasse a síntese estabelecida. Esse novo confronto resultava em outra síntese e assim sucessivamente. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês há 3 meses atrás o que era mais interessante, ficar em casa ou ir para a escola? É claro que a maioria ia imaginar que era muito mais interessante ficar em casa. Porém, se hoje eu fizesse a mesma pergunta, nós teríamos respostas diferentes. E ao termos respostas diferentes, nós estamos enxergando os lados positivos e negativos de um mesmo ponto de vista. O que faz com que a gente possa pensar, olha, a escola é legal pelo fato de eu poder sair de casa e rever os meus amigos presencialmente. Porém, em casa também é legal, porque eu fico com a minha família, né, fico com as minhas coisas, etc. Porém, tudo tem o seu limite, tem o seu tempo. E é claro, gente, que a partir do momento que nós pensamos, né, nós temos ali liberdade de pensamento e de expressão, coisa que em muitos países democráticos nós tentamos colocar em prática. Nem sempre conseguimos, até porque tem pessoas que lutam contra isso, tá? Então, quando a gente fala em liberdade de pensamento, a gente está falando de diversos países que adotam a democracia, regime político que defende a liberdade individual, de como pensar por si mesmo, de como se expressar de forma pacífica ou publicar as próprias crenças, ideias e opiniões. Porém, nem sempre essa ação foi permitida para o ser humano, né? Foi preciso a criação de declarações, de constituições e entre outros documentos para que nós pudéssemos ter o direito de pensar e de nos expressarmos sem termos o medo de sermos punidos por causa disso. Quando nós falamos em reflexão, de
pensamento, de documentos, etc., nós vamos ter dois importantes pensadores que vão refletir a respeito disso. Um deles será Jean-Jacques Rousseau, que vai dizer que o homem nasce livre por toda a parte e encontra-se preso a ferros. O que ele vai querer dizer com isso? Que todos nós somos livres, mas ao mesmo tempo, dependendo de onde eu estou, eu posso ser considerado preso pelo simples fato de não poder expressar os meus pensamentos. Então eu vou em um lugar onde a minha opinião não é aceita. E se eu a expressar, eu posso ser julgado, condenado ou até punido por alguém. Um outro pensador que também vai desenvolver as ideias iluministas é Voltaire. Né? Voltaire ele vai dizer o seguinte: posso não concordar com o que diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. O que ele está querendo dizer com isso? A partir do momento que ele defende a liberdade das pessoas, ele está garantindo para ele mesmo a possibilidade de ser livre, de expressar os seus pensamentos. Na medida que eu proíbo alguém de expressar o seu pensamento, eu indiretamente estou condenando a mim mesmo, porque hoje eu condeno você a ficar em silêncio. Amanhã, alguém mais poderoso ou mais forte do que eu, seja economicamente, ou pela força, ou pelo cargo que ocupa, vai exercer a mesma função. Ou seja, se antes eu fiz uma pessoa ficar em silêncio porque eu não concordava com a opinião dela, hoje alguém fez com que eu ficasse em silêncio. Né? Então, ele vai defender essa possibilidade que todo mundo tem de falar, de se expressar, mesmo que ele não concorde. É um direito de todos. E falando em direito, nós vamos ter lá a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um documento de inspiração iluminista que foi aprovado na França em 26 de agosto de 1789, contendo 17 artigos. Então, é esse primeiro na imagem do slide de vocês, tá? Dois desses artigos instituem as liberdades de pensamento e expressão. O 10º artigo está assim: ninguém pode ser inquietado pelas suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, contanto que a manifestação delas não perturbem a ordem pública estabelecida pela lei. O que ele quer dizer? Que todo mundo pode expressar a sua opinião, desde que ele não atrapalhem o andamento da sociedade. O 11º artigo está assim: a livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessa liberdade nos termos previstos na lei. Então, ele está dizendo aqui o seguinte, que todo mundo tem a liberdade de pensamento e de opinião, porém, todo mundo é responsável pelo que fala e pelo que escreve. E se alguém se sentir humilhado, xingado, excluído ou menosprezado por algo que nós falamos ou escrevemos, essa pessoa tem todo o direito de cobrar na justiça explicações de quem o fez. Então, nesse sentido aqui, gente, tomemos um pouco de cuidado de tudo aquilo que nós compartilhamos e escrevemos nas redes sociais, porque nós somos responsáveis pelo que está escrito. Tá? Isso na lei, tá certo? Continuando com essa ideia, né, de documentos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão vai inspirar uma série de constituições em inúmeros países e também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Organização das Nações Unidas. Essa imagem abaixozinha aqui com esse símbolo, né?
em 10 de dezembro de 1948. A nova declaração adotou ainda a defesa do direito às liberdades de pensamento e expressão, como consta aqui no 18º artigo, todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. E no 19º artigo, todo homem tem a liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteira. Então, você pode buscar informação onde você quiser e até expressar a sua opinião, que ninguém pode te proibir disso. Isso de um governo democrático, né? A gente não está falando em governo autoritário que não permite as pessoas. Porém, eu não posso esquecer que eu sou responsável pelas minhas ações, tá? Mídia e você, né? Os meios de comunicação constituem-se como instrumentos, tecnologias ou modo de transmitir informações entre as pessoas de diferentes lugares e épocas. Esses meios democratizam o acesso à informação, atingindo cada vez mais pessoas na escala global, como mostra ali na primeira imagem, como eu tenho 3 pessoas, né, conectando o mundo na internet. De acordo com o número de pessoas alcançadas, elas podem ser classificadas como está nesse esqueminha aqui do lado. Meios de comunicação individuais, que são cartas, telefone, aplicativos de mensagem instantâneas, ou também como meios de comunicação de massa, né? Livros, periódicos, jornais, revistas, etc. Rádio, podcasts, audiovisuais, televisão, cinema, multimídia, CD-ROM, DVD-ROM, hipermídia, TV a cabo, internet, Wi-Fi, Bluetooth e smartphone. Então, nós temos a possibilidade, assim como está nesse esquema, de nos comunicarmos de forma privada, individualizada, ou de forma generalizada, global, ou como ele chama, em massa. E aí, gente, nós usamos inúmeros meios de comunicação para isso, tá? Nós vivemos atualmente numa época em grande desenvolvimento dos meios de comunicação. Isso a gente não pode negar, principalmente os meios de comunicação digital, que surgiu a sua história a partir de 1990. Então, hoje, o que parece ser uma coisa normal, até o início da década de 90 não existia. E se você quiser saber um pouco como era a vida das pessoas antes, né, dessa influência da tecnologia, etc., é interessante que você converse com pessoas que nasceram antes dessa data. Vou repetir, 1990, tá? Provavelmente essas pessoas vão falar que a comunicação é limitada a uma televisão, a um jornal, a um rádio, que não tinha esse alcance proporcionado pela internet. Gente, é claro que quando a gente fala em mídia, etc., né, nós temos aí não só a possibilidade de falar, mas também a possibilidade de sermos influenciados por isso e até mesmo de sermos manipulados com ideias, pensamentos, ideologias e entre outras coisas, tá? Inclusive, né, quando nós falamos em influência, gente, a gente entra na ideia de que será que nós consumimos, será que nós compramos realmente tudo aquilo que nós precisamos ou nós somos estimulados pelos meios de comunicação a comprar, a desejar, a adquirir e até a consumir certos produtos, serviços ou ainda ideias e comportamentos que nós não precisamos. É muito comum, né, gente, que
Claro, quando a gente compra aqueles objetos que são necessários, que são vitais à nossa existência. Você vai no mercado, compra comida, você compra uma roupa para você sair e etc. Porém, há outros objetos que eles são indispensáveis, mas que pelo simples fato de facilitarem a nossa vida, a gente sempre está querendo comprá-los ou até mesmo ter o modelo mais atualizado. Então, por exemplo, um celular, um videogame, um aparelho de televisão, ou um carro e etc. E há outros que não têm necessidade nenhuma. Nós simplesmente só compramos porque fomos estimulados pelos meios de comunicação, tá? E claro que esses meios de comunicação, muitas vezes, criam no indivíduo uma identidade individualizada, que a partir do momento que você comprar aquele produto da marca A, B, C ou D, você se torna uma pessoa mais importante. Então é muito comum as pessoas, mesmo precisando, ao invés de comprar uma coisa mais simples, sem uma marca de destaque, né, que é muito mais barato, elas se deixam levar pela marca, pelo status que essa marca pode proporcionar, e compram um produto muitas vezes mais caro do que deveria. E para propor essa reflexão de pensamento, de mídia, né, ele traz a ideia do seguinte: para que nós possamos nos tornar consumidores conscientes, nós precisamos refletir sobre o impacto dos nossos hábitos de vida, de consumo, e considerar as consequências negativas desse estilo que nós adotamos para a nossa existência, estimulando uma sociedade consumista, né, que está constantemente destruindo a natureza ou os espaços que eles estão inseridos, simplesmente para ter um objeto novo, alguma coisa, né? Por exemplo, a geração de lixo, o uso exaustivo de fontes naturais de energia por parte das indústrias, a poluição ambiental e entre outros aspectos. Ele chama a atenção para a gente nesse capítulo, gente, que ser um consumidor consciente exige equilibrar as necessidades e os desejos, evitando o desperdício e procurando diminuir um impacto ambiental que tudo isso pode proporcionar na nossa existência. Então é por isso que ele faz aquela pergunta logo no início: será que nós pensamos por nós mesmos ou nós somos levados a pensar na maneira como os meios de comunicação querem que nós pensemos? Turminha, para que a gente possa não só rever esse conteúdo e validar essas informações, eu convido vocês a resolver para a nossa próxima aula os exercícios da página 22 a 24, hora de estudo como lição de casa.